Então, dando sequência à última sessão, vamos convidar aqui à frente, né, o diretor da MZO Interativa, Paulo Mascarenhas. Apenas uma breve apresentação do Paulo. Ele é graduado em Física pela Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e tem MBA pela Fundação, em Administração das Organizações. Tem experiência nas áreas de gestão de projetos de TI e em gestão empresarial. A empresa dele, MZO Interativa, atua no desenvolvimento de sistemas web com foco em educação e eventos. Boa tarde. Queria agradecer o convite de estar aqui, né? Eu sou daqui de São Carlos e sou formado aqui. E antes de começar aqui a palestra, né, essa breve apresentação, né, eu queria falar o seguinte. Primeiro que essa última parte, nessa última sessão, recursos adicionais, né, para a educação, eu acho que essa palavra é super legal, adicionais, né, porque é realmente o que qualquer tecnologia pode fazer, né, ela pode adicionar alguma coisa a esse ambiente aí das escolas. E o que a gente pode ver aqui hoje, né, esse monte de histórias de sucesso, né, de escolas tão diferentes, num país tão heterogêneo que a gente tem, né, para mim, nessa experiência que a gente tem tido de trabalhar nas escolas, deixa claro, né, a pergunta que o pessoa, esqueci o seu nome agora, fez sobre a educação, né, que a educação é feita de gente, né, em todos os âmbitos, aí, desde a política até o professor. Mas que quando a gente consegue trazer motivação e autoestima para as atividades que a gente faz, isso não é só na educação, em qualquer atividade que a gente faz, isso traz um diferencial enorme. E na escola, nesse ambiente tão complexo, nessa operação de guerra, né, que é esse monte de aluno e professor e tudo mais, isso pode fazer uma diferença maior ainda do que quando você tem um ambiente mais controladinho, né? Porque é tão caótico. Então, esses professores e essas diretoras, né? Eu achei super legal também a sua fala quando você falou do dinheiro vir para a escola, né? Que assim, tem dois lados, mas tem um lado muito positivo, né? De quando você tem alguém que está a fim de trabalhar, se ele tem autonomia, as coisas funcionam. E na verdade eu acho que muito do que a gente viu aqui hoje é isso. São as coisas funcionando, porque as pessoas estão a fim de trabalhar. Desde o exemplo, né, mais inesperado, vamos dizer assim, né, e bonito, lindo, né, que você mostrou, até exemplos onde a gente tem uma infraestrutura maior, como no caso da escola de vocês, no caso do colégio militar, mas você vê que em todos os casos a autoestima é muito grande, né? As pessoas a fim de fazer. E nesse pequeno prazo de tempo aí dos 2, 3 anos que eu tenho trabalhado nas escolas, principalmente escola pública, quando você entra na escola, em 5 ou 10 minutos, você percebe o que vai acontecer ali dentro. Você percebe o comprometimento da diretora, né? E aí você começa a ver como que as coisas acontecem ali dentro, né? Que professores bons fazem realmente uma diferença muito grande, e que a liderança dentro da escola, ela consegue fazer com que essa equipe funcione, e não com que essa equipe, às vezes você tem até um professor super bom, e você perde esse professor, porque você não tem ali dentro um ambiente propício. Que na maioria das vezes, esse ambiente propício não existe pela própria situação, né? Que vocês falaram aqui, inclusive da forma de escolha de diretores, né? Imagina se alguém te tira de lá e põe, né? Quanto que se pode perder, por exemplo? Então, dito isso, eu vou falar um pouco para vocês da minha visão da questão de tecnologia aí no ambiente escolar, do que eu acho que está acontecendo, e exemplificar, né? Eu não estou aqui para fazer propaganda, mas eu vou exemplificar com algumas coisas que a gente está fazendo, que é a única coisa que eu realmente posso falar de mais verdadeiro, tá bom? Então vamos lá.
um pouquinho da história que vocês já devem estar cansados de ouvir, né? Essas tendências de incorporação de tecnologias no setor educacional já vem há muito tempo, na verdade. Não é só a questão de TIC, né, de tecnologia de informação e comunicação, mas essa promessa já vem de longa data, com TV, videoaula e por aí vai, né? Mas eu acho que a gente está num momento que ele é um momento um pouco diferente, né? Por quê? Porque como a escola ela ficou aí meio na retaguarda, né? A gente tem a sociedade como um todo usando tecnologia de várias formas. Existe uma certa pressão, inclusive, para a escola se utilizar desses recursos. Muitas vezes esses recursos são tratados como uma panaceia, né? Tipo, agora a gente vai usar tal coisa e a gente vai resolver o problema da má formação do professor, ou a gente vai resolver o problema da falta de liderança na escola. Eu acho que a gente pode tentar ajudar, por isso que eu estou falando que eu gostei dessa palavra adicional, né? Mas com certeza, eu acho que se a gente conseguir tentar encontrar um caminho, porque a gente está vendo que, olha só, todas essas escolas que participaram aqui hoje, cada uma tem uma história, cada uma tem uma realidade, né? É muito difícil, num ambiente tão heterogêneo, a gente ter uma solução única para tudo, né? Essa tendência, né, no mundo inteiro e aqui no Brasil também, gerou um contexto de vários incentivos de programas de governo para se usar a tecnologia na escola, né? Eu diria que, pelo menos a nível federal, as principais coisas que se conseguiu fazer, sem muitos resultados, foi a parte de infraestrutura e conteúdo, né? Hoje em dia você tem um número enorme de escolas que tem laboratório, né? Você tem uma série de objetos de aprendizagem, repositório de objetos de aprendizagem livres na internet, né? Então a gente tem laboratório, tem escolas usando, como aqui foi falado, o UCA, tablet, lousa digital, né? Tentando muitas vezes, na verdade, usar esses recursos com muita dificuldade. E a gente tem repositórios aqui, o Portal do Professor, né, e o BOE, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, que eles oferecem uma série de objetos, mas que o uso disso tudo é pífio, né? Então a gente tem esse problema de ter um recurso que já foi investido, uma potencial uso de sucesso, que é muito difícil. Então, a gente não tem o aproveitamento, né, disso que já foi investido, o recurso não chega até a ponta e existe uma demanda por soluções que possam oferecer um uso mais adequado do que já foi investido e do que vai ser investido, que com certeza isso vai continuar, né? A gente teve uma história da qual eu participei aqui, em São Carlos e Ribeirão Preto, de trabalhar nesse projeto chamado Acesso à Física, que era para desenvolvimento de objetos digitais de física para o ensino médio, para o portal do professor, né? E eu participei disso, minha mãe aqui é a professora Ivone, o CDCC, o IEA, o pessoal de Ribeirão Preto, a UFSCar também esteve envolvida. E o que aconteceu? Quando a gente estava no final da produção de vídeos, de animações, simulações e todo o processo de aprendizagem que a gente teve, na verdade, de conhecer mais essa realidade, isso, na verdade, trouxe primeiro uma mudança de paradigma para mim, pessoalmente, e depois uma angústia muito grande. Por quê? Primeiro porque, falando um pouco da parte técnica, né, a parte de tecnologia educacional, ela sempre teve um viés muito forte para a educação à distância, para computer-based training e coisas de uso individual, ou mesmo, como no caso da educação à distância, mas muito ainda voltado para o autoaprendizado. Quando você começa a pensar em objetos de aprendizagem que vão ser usados no ensino presencial, né, com blended learning, etc.,
isso muda completamente. Por quê? Porque você tem um professor lá na ponta, ele tem que querer usar, ele tem que fazer o gol. Então, na verdade, a gente precisa tentar trazer, né, esse motorzinho chamado motivação através dessa tecnologia. E a gente começa a perceber que o contexto de utilização de um objeto de aprendizagem, não só digital, na verdade qualquer um, mas como o digital, ainda por cima o professor não está acostumado a fazer aquilo, é mais importante às vezes do que o próprio objeto de aprendizagem. Então, o ideal é que você tenha atividades que sejam planejadas, que o professor consiga entender qual vai ser o benefício que ele vai ter, se ele vai usar um vídeo, se ele vai usar uma simulação, se ele vai criar uma interação, se ele vai usar um blog, etc. Para que ele quer cada uma dessas coisas, né? E o professor, ele, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não conhece e ele não tem tempo para isso, para fazer esse amadurecimento, né? E a segunda coisa que tem a ver com esse problema que a gente falou, desse contexto, é quando chegou no final do projeto, veio a angústia: será que todo esse material vai ficar aí na prateleira do portal do professor, ou seja, sem uso? Porque quando você vê os índices de uso de objetos de aprendizagem, tanto do portal do professor, quanto de repositórios particulares, aí privados, das editoras, é pífio. Então você gasta um monte de dinheiro para fazer um negócio que você acha que é a coisa mais legal do mundo para um determinado conteúdo, só que você vai ver que ninguém usa aquilo, né? Fica tudo parado. E essa angústia que veio desse medo de ficar tudo na prateleira é que fez com que a gente tentasse fazer alguma coisa para ajudar a escola a usar a tecnologia, né? E que chegou nesse conceito que a gente tem, que é de rede social de aprendizagem colaborativa. O que está acontecendo hoje no Brasil, né, em termos de números? Então, eu vou citar alguns números aqui do NIC-BR, né, uma pesquisa de TIC em educação, que foi publicada em 2013, que os números são de 2012. Tá? Então, uma coisa é o seguinte: tem computador nas escolas, sem falar da qualidade, tá? Tem computador nas escolas, a maioria é computador de mesa, computador portátil, né? Tá crescente, e nessa data tablet ainda era bem pouco, né? 2%. Né? Olha lá, 99% das escolas públicas possuem computador, independentemente de estar instalado ou não, né? Isso é uma outra coisa. Um dado aí é que, olha lá, em média 21 computadores de mesa nas escolas, que tem a ver com os laboratórios, onde 18 estão funcionando e 3 estão quebrados, que é um outro problema sério, né? Uma outra coisa é o professor, né? O professor, ele tem computador, eu coloquei aqui para não me estender, né? Mas uma coisa legal é que você vê 50% dos professores que têm computadores, e é mais ou menos 80%, acho que 79% dos professores hoje no Brasil, independente de região, tá, gente? Eu falei, esse número é global. Essa pesquisa mostra, inclusive, por região, tá? 79% tem e 50% leva para a escola. Um dos motivos é que hoje em dia a maioria dos professores não tem mais computador de mesa, eles têm notebook, então agora dá para levar para a escola, né? A outra coisa, em termos dessa infraestrutura, né, que vem daquele contexto, é olhar o que está acontecendo com a internet nas escolas, né? Então vocês veem que a grande maioria das escolas públicas, ó, tem 1 ou 2 megabytes de largura de banda, né, para a escola inteira, que não é muito. Tá? Nas escolas particulares, mas isso está crescendo. Se você ver aí 2011, 2012, ó, mais de 2 megabits, ó lá, megabytes, já está indo de 8 para 13, de 2 para 4, de 6 para 8, né? Esse aqui não sabe ou não respondeu, né? Eu acho que iria ainda aumentar mais ali a questão da internet de 2 megabits, que é a internet que os governos dão para as escolas, né? É um pacote com as operadoras, tá certo? Agora,
muito se fala que essa largura de banda e que esses laboratórios, eles têm uma situação que não dá para usar. Eu vou discordar disso na prática, porque eu estou há 2 anos em várias escolas públicas, municipais, inclusive de municípios pequenos, tá? E dá para usar essa internet, dá para usar o laboratório do Proinfo. A questão é a seguinte: tudo isso que a gente tem nas escolas, todo esse investimento é como se fosse um carro parado que você tem na garagem. Se o carro está parado na garagem durante 1 ano, na hora que você vai sair do carro, o que vai acontecer? Não tem bateria, o pneu está furado, tá certo? Então, para você fazer com que isso funcione, você tem que ter o quê? Você tem que pegar esse carro, levar no mecânico, fazer uma revisão, e se é uma coisa que você vai usar todo dia, o que você quer? Você quer que esse carro tenha seguro, que tenha manutenção, se bater, troca, etc. E é isso que não tem. Então isso é uma coisa que essa é uma dificuldade realmente, mas quando a gente trabalha com essas escolas, a gente faz uma homologação do laboratório, faz parte do processo de começar o trabalho. Um outro problema que acontece, que piora um pouco isso, é que a maioria desses computadores são do Proinfo, que usam Linux educacional, que não é um sistema ruim, é um sistema que dá para usar. O problema é que, você imagina, quem que dá manutenção, a gente está em São Carlos, aqui, né, com uma série de cursos de computação, engenharia de software e tal, é um pouco diferente. Mas você vai numa cidade menor, mesmo no estado de São Paulo, e você fala assim, quem tem que dar manutenção aqui? Tem 1 ou 2 empresas, e essas 2 empresas, elas não entendem nada de Linux. Então, qualquer coisinha que aconteça no computador, o computador fica parado meses, porque ele não consegue arrumar. Então, realmente, aí é uma coisa que tem que ser cuidado, tá certo? Mas que dá para usar com técnicas específicas para usar essa largura de banda, obviamente. Uma outra coisa interessante ok, tem tudo isso, tem gente usando, estão usando para quê? Né? E a coisa mais óbvia e espantosa é que esses laboratórios, eles são usados para ensino de como usar computador e internet. Em 62% das vezes, tá certo? Então o que acontece? Não é que é usado só para isso, mas é usado quase só para isso, tá certo? E isso aí é uma coisa que a gente não precisa praticamente. Então, você tem uma situação que realmente a infraestrutura está lá, mas ela está ainda precária, e o uso não é o uso adequado. Então logo, todos os resultados que a gente vai conseguir medir desse uso não vão ser muito bons, tá certo? E isso é uma coisa que eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que mudar na cabeça da escola e do professor. É que existe um lugar na escola que é privilegiado no sentido de recursos e que o professor não pode olhar aquele ambiente como a sala de informática, para se aprender informática. Ele tem que usar aquele ambiente para fazer a coisa que ele tem que fazer, que é ensinar o currículo, tá certo? Bom, dessa angústia, dessa situação, então a gente chegou nesse conceito de rede social de aprendizagem colaborativa, que vem da onde? Vem do seguinte: olha, quais são os hábitos de internet que se tem hoje? Vamos tentar trazer isso, claro, que junto com a parte pedagógica, para o ambiente escolar, né? Então, uma das coisas mais fortes que se tem hoje é essa questão de rede social. Rede social pode ser uma coisa muito legal e pode ser uma coisa super problemática. Então, se a gente criar um ambiente, ou melhor, uma solução que não seja só software, que a gente use essa parte de rede social como motivação, como uma isca para pegar esse professor que normalmente tem muita resistência, né? Mas 90% deles estão no Facebook,
Então, na hora que você mostra um ambiente para eles que parece uma rede social, você já diminui a resistência do professor. E aí, se você tem uma metodologia de utilizar tudo isso, que inclui fortemente a parte pedagógica, talvez a gente consiga ter sucesso, né? Então, é isso que a gente fez. Então, essa parte da rede social traz essa questão do uso intuitivo, motivação e expressão, porque as crianças têm que escrever, né? E dentro dessa solução tem vários ambientes que são focados principalmente em projetos colaborativos, né? E que são feitos com atividades planejadas em cima de objetos de aprendizagem que já existem muitos na internet de forma gratuita e que trazem a questão do registro e da autoria também para o aluno, né? Então, dito isso, o que a gente tem numa solução como essa, né? A gente tem uma parte de relacionamento, onde cada usuário tem o seu perfil, tem o seu blog, tem autonomia de publicação nesse espaço, tá certo? Então ele tem uma identidade ali dentro, né? Ele tem grupos de relacionamento, que um grupo é os meus amigos, onde qualquer um pode ser amigo, desde que seja dentro daquela rede, porque são redes fechadas, né? de cada rede usuária, né? E o Minha Turma, que é a classe dele, que é um grupo super importante para o professor e para ele também, que é automaticamente criado, né? Recursos pedagógicos, né? Onde a gente possa publicar objetos de aprendizagem, estão livres por aí, mas de forma mais fácil do professor achar essas coisas e realmente o que é bom, porque quando você entra num repositório de aprendizagem que tem 16 mil objetos de aprendizagem como o portal do professor, que é um esforço super legal, o professor que não tem tempo, que não está habituado, ele vai fazer uma busca e não vai achar muita coisa que ele vai realmente poder usar, porque vai vir muita, o resultado vai ser muito grande, ele não vai ter nem tempo de criticar. Então, é importante que seja feita uma curadoria do que tem por aí disponível e mostrar para o professor aquelas coisas que têm a ver com o que ele está trabalhando e que é legal. E o que é legal? Tem que ter uma metodologia para fazer isso, né? O laboratório de projetos, que é como se fosse um ambiente virtual de aprendizagem bem simples, para o professor conseguir utilizar de forma fácil, né? E um ambiente aí que é essa estação de criação, que a gente consiga publicar ferramentas onde o aluno e o professor possam ser autores e eles vão guardando esses trabalhos que eles vão fazendo num repositório próprio dele, junto do perfil dele, né? Como uma solução integrada, né? Isso é uma coisa que também traz muita vantagem. Por quê? Porque quando você tem um ambiente operacional, principalmente como Linux, mas mesmo que não fosse, e as coisas ficam dispersas, na verdade, o professor e o aluno têm que navegar em várias coisas diferentes, e o ambiente de laboratório ele já é propício à dispersão, o passo a passo da aula fica super complicado. Na hora que você integra todas essas ferramentas dentro daqueles ambientes e o cara não sai dali, fica mais fácil de você conduzir a atividade. Então, essas são ferramentas que tem dentro dos ambientes. Então, fórum de discussão, wiki, enquetes, blogs, publicação de notícias, eu recomendo, troca de informações através de recados e mensagens, que uns são públicos e outros privados, né, e que podem gerar alertas, e isso tudo, obviamente, monitorado, porque a gente está falando de um ambiente escolar, então a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente tem uma série de robozinhos que a cada palavra que é inserida no sistema e que seja inadequada, automaticamente é criado um chamado para alguém olhar e ver se é bullying, etc., né? Então, como uma solução como essa pode funcionar? O jeito que a gente trabalha é fazendo uma formação de professores, que é muito pouco voltada para como usar um software e muito voltada para como
eu criar projetos vinculados ao currículo e que possam utilizar tanto essas mídias como essas ferramentas interativas, ou seja, desenho instrucional de projetos, né? O próprio sistema de internet e, como vocês mesmos falaram aqui, acho que todos, né? Acompanhando, ou seja, tendo uma motivação constante. É um trabalho de formiguinha. Se você larga, descamba, certo? Como qualquer coisa. Por outro lado, quando o professor ele tem um projeto montado, ele olha para aquilo, ele fica claro o que ele vai fazer. Então, muito do que a gente estava falando aqui de professores, né, a questão do professor, que a gente não tem professor, e o pouco que a gente tem, muitas vezes não é qualificado bastante, né? Quando você consegue pegar um tema, né, e planejar aquele tema de forma racional, e que o professor conheça aquilo, e que ele seja, no mínimo, coautor daquele planejamento, não de nenhuma ferramenta ou de nenhuma mídia, mas do planejamento, ele fica seguro para usar aquilo, e muitas vezes aquele projeto vai conseguir ter um êxito muito maior, né? Então, aqui que eu acho que entra a questão da tecnologia, né, como motivadora, que você está usando coisas que o público, a clientela da escola está a fim de usar, e o professor tem isso organizado, então ele sabe o que vai estar acontecendo. E mais do que isso vai ser acompanhado para dar segurança para esse professor, que isso vai ter uma continuidade e que ele vai ser suportado durante esse processo. Isso tudo, como eu falei, essa parte de desenvolvimento de projetos em cima de temas curriculares. Então, não é para sair fazendo um projeto que ele inventou. Até pode, mas aí vai ser mais trabalho, que a gente sabe que é um problema, né? Não sei quem falou aqui, a escola tem que ter foco, não adianta você ir colocando mais coisa. Então, eu acho que tem que ter um planejamento para que tudo que você coloque na escola seja convergente para aquilo que a escola já está fazendo. Para dar um exemplo disso, né, do que a gente chama de um projeto aí, vou pegar um projeto aqui, que é um diário de viagem, de biomas, né? Eu não vou nem entrar em sistema, nada, vou passar só aqui no PowerPoint, né? Então, esse projeto é um projeto de 10 etapas, então os projetos eles são divididos em etapas, tem uma metodologia de planejamento desses projetos, que é todo no papel, na verdade, depois vai para o sistema. Isso é que faz parte dessa formação inicial. Normalmente, a gente sugere para o professor que ele escolha um tamanho de projeto, que seja, por exemplo, um bimestre, né? Como a gente está falando que as escolas, elas têm laboratórios, esses laboratórios, eles têm um uso compartilhado, tá certo? A questão de projeto começa a se encaixar mais ainda, porque você sabe que você vai para o laboratório, você vai, por exemplo, fazer uma aula dupla lá no laboratório uma vez por semana. Você sabe que você vai ter que trabalhar temas. Então, um tema aqui, biomas, e junto com uma produção de texto aí com gênero diário. Quando você faz isso e você planeja, então você fala um bimestre, então eu vou ter 10 encontros no laboratório durante esse bimestre. Esse planejamento pode incluir atividades que vão acontecer apenas no laboratório e podem incluir atividades que vão acontecer fora do laboratório, que eu posso registrar aqui. Então essa é uma outra coisa que a gente motiva muitos professores. Vamos registrar. O que o pessoal gosta com essas ferramentas de internet? Gosta de foto, de vídeo e tal. Então vamos trazer isso para o ambiente, porque o aluno usa esse ambiente na casa dele. Então você começa a ter a questão do resgate da família e tudo mais, porque o aluno usa em casa, o pai começa a ver as coisas que o aluno faz em casa, na escola, dentro de casa, né? Então nesse exemplo, que é um exemplo até complicado, né? Mas então o que é usado nessas etapas? Olha lá, ferramentas interativas tipo fórum, enquete, wiki, mídias com vídeos e animações, jogos, produção de texto que normalmente vai para o blog ou para o wiki, que cria também outro comprometimento. Por quê? Porque se o aluno vai produzir um texto que ele vai pôr no blog dele,
que a escola inteira, que a rede inteira vai ter acesso àquilo, ele tem um outro comprometimento. Se eu faço um texto e entrego para a minha professora, e a minha professora vai corrigir, vai pôr dentro da gaveta dela, ninguém mais vai ver, é uma coisa. Se todo mundo da escola vai ver, é outra, né? Sites, obviamente, de pesquisa e leitura. E uma coisa que é super legal, que eu acho que a gente tem que trazer tecnologia para a sala de aula, de forma que o professor sinta uma diferença. Que fala, eu usei esse negócio aqui e é diferente. Se for para fazer o mesmo, melhor não usar. Para que você vai até o laboratório? Para que você vai gastar tempo? E ainda por cima ter obstáculos a serem transponidos, né? Então, aqui nesse caso, como é biomas, né? A gente está usando aqui, nem precisa ser o Google Earth, pode ser o Google Maps, né, que não tem que instalar nada, e o Climatempo, né, que são coisas reais, que trazem essa questão dos biomas muito mais para perto do aluno. Então eu vou passar muito rápido aqui, para vocês terem uma ideia. Primeira etapa, olha lá, tem um vídeo, tem uma enquete, não para avaliar qualquer coisa, mas para pegar a experiência prévia do aluno. E é um vídeo super legal, então é para motivar o aluno no projeto, para ganhar o aluno, né? Essa questão que também foi falada muito aqui, de motivar o aluno, de como fazer para o aluno ter interesse, eu acho que isso aí é super importante. E quando o professor ele tem que planejar um projeto, ele tem uma oportunidade de fazer isso. Eu sempre brinco e falo do Spielberg, né? Quando o Spielberg vai fazer um filme, o diretor de cinema, dizem que ele gasta 10% do orçamento nos 2 primeiros minutos. Por quê? Porque na hora que você entra no cinema, se vem um negócio que é demais, né, aquela coisa, você já ganhou o cara fala, esse filme é demais, o Spielberg é demais, e por aí vai. Então, na hora que você planeja um projeto, se você consegue, nas primeiras etapas, ganhar o aluno para o projeto, já está, é aquele negócio de levantar a bola para o professor fazer o gol. Se você já ganhou o aluno, mesmo que seja um projetinho curto, que depois ele vai fazer outras atividades que são bem mais áridas, mas ele já despertou o interesse do aluno, né? Olha lá, etapa 2, um outro vídeo e uma associação de mata ciliar e um fórum que justifica, pede para ele escolher qual bioma que ele gostaria de conhecer, né? E por quê, né? Então ele vai poder primeiro saber o que é um bioma, visitar esse site, e aí começa a ter a questão do registro, que é super legal, porque passa o tempo, os projetos vão ficando uma coisa riquíssima, porque você tem lá tudo que cada aluno falou, né? Muito bacana. Aí, Cerrado, né? Entrou no primeiro bioma. Uma coisa legal, por exemplo, do Google Maps, é que aquela coisa do Street View, sabe? Quando você vê a rua, eles têm em estradas, eles têm aquilo em rios. Então você tem como pegar uma estrada, por exemplo, isso aqui é uma foto, não é uma foto, né? São várias. Aí, aonde você vai, acha uma cidade, vai para a estrada e você consegue ver o tipo de vegetação que tem atualmente. E você consegue andar nessa estrada, né? Então é uma coisa super rica, né, para os alunos. Aqui a mesma coisa ali, ó, indo lá para o Amazonas. Olha que bacana, eu deixei aqui meio uma manga para mostrar para vocês. Olha que legal. O cara está lá no Rio Negro, ele pode andar, né? Ele pode caminhar aqui, olha lá. E você tem normalmente vários locais onde você tem vários caminhos que você pode fazer, né? Então você enriquece a aula realmente. E isso é de graça, é o Google que está aí, né? Na verdade você precisa de uma metodologia para a utilização dessas coisas, né? Vou voltar aqui rapidamente, né? E por aí vai. Então cada etapa você vai visitando um bioma. Você tem vídeos, esses vídeos são todos gratuitos aí da TV Escola, etc.
para cada bioma, e você pode visitar os biomas mesmo, né? E você vai fazendo enquetes, vai gerando registro. Vou passar rápido aqui, mas olha que legal. Aí ele vai fazer um diário de viagem de um desses biomas. Então ele tem como ir lá, conhecer uma cidade que ele vai escolher, olhar o entorno, e aí ele vai criar um diário de viagem fictício. Como é que ele chegou lá, se ele chegou de avião, qual a distância da cidade dele até lá, etc. E como um exemplo, né, de diário, tem um site aí da família Schumann, né, que fez aquela passeio de barco e tal. Então aí, olha lá, falando sobre o gênero, né, características básicas do gênero, que isso aí é uma coisa que está presente no ler e escrever, né, gente? É uma coisa... Aí, uma coisa legal que também a gente procura fazer é pegar ferramentas que estão pegando dados reais, além do Google Maps, por exemplo. Então aqui, o que a gente pede para o aluno fazer? Não se esqueça dos dados climáticos, temperatura mínima, máxima, precipitação da cidade que representou o seu bioma. O gráfico poderá ser muito diferente ao comparar as cidades de cada bioma. E aí ele pode acessar, por exemplo, o clima-tempo, e o clima-tempo dá, olha aqui, São Carlos, por exemplo, é uma série histórica, eu não vou lembrar aqui quanto, mas sei lá, são 50 anos que eles têm, e ele mostra, mês a mês, temperatura mínima, temperatura máxima, a média, né, obviamente, e a questão da precipitação. A mesma coisa, olha lá, para Gramado, tá certo? Olha, completamente diferente. Então você começa a ter dados, que são dados reais, que o próprio aluno foi lá, pesquisou, achou de maneira simples, 3 cliques para achar isso aqui, e que ele pode começar a comparar e ver, olha só, por exemplo, as chuvas, né? Como é totalmente diferente aqui em São Carlos, as médias de chuvas nos meses, e lá no sul, né? Ok? Bom, gente, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu não vou passar o vídeo aqui, porque o meu tempo já foi, 32 minutos. Tenho que dar o tempo aí da Flávia. Queria agradecer muito a paciência de vocês e no final da tarde aqui, os que ficaram. Tá bom? Muito obrigado.